Stay right here. Tô começando de novo, daquele jeito. Já vou começar falando pro pessoal que, sei lá, a gente tá como se fosse uma audiência muito grande, mas o primeiro vídeo foi feito pra corte, no final eu coloquei inteiro no YouTube e você ficou desesperado quase. Foi, eu não lembrava o que tinha falado. Ok, a gente vamos direto ao assunto então, assim, você me corta qualquer coisa, hein? Você falou que uma pauta que é bem interessante para o pessoal, tanto do seu curso como artista, talvez no geral, né? Tanto o autoral quanto essa parte mais comercial, sobre estilo. Total, né? Porque você estava falando que a Thais falou comercial é bom, que você falou, porque uma coisa é você ter o seu estilo próprio e você ter um estilo, por exemplo, do estúdio, né? O estúdio tem um estilo e as pessoas que trabalharem no estúdio precisam seguir esse estilo. Mais ou menos, eu acho. Sabe por que eu acho que é mais ou menos? Por exemplo, assim, quando você pega o estúdio que ele já tem uma IP que representa ele, então vamos colocar uma lista de Souza Produções, Disney, o próprio estúdio lá do Japão, lá, o Ghibli, né? Estúdio Ghibli. Eu acho que aí sim, porque você já tem um leque de personagens que já é seu. Aqui a gente atende muito transformando 2D para 3D, então ele vem vários IPs de vários lugares e a gente só transfere ele para 3D, né? Agora nós tivemos também um trabalho em conjunto agora que sim, aí sim tinha um estilo que era do estúdio aqui, né? Que a gente estava trabalhando, inclusive com boneco e animação. Esse sim faz sentido, porque aí esse nasceu aqui dentro. E eu acho que assim, acho que era muito mais do que o personagem em si. Não foi só isso, né? Porque no final até teve um pouco de cultura do estúdio, já que foi como a gente acabou organizando toda a estrutura do estúdio para fazer trabalho, né? Então tinha sempre, talvez tenha sido o primeiro momento se eu trabalhando com essa coisa tão de 3D com 2D, então você via que era um bate-volta muito grande ali e muito conflitante o 2D com o 3D. Acho que até a linguagem de animação, roteiro também. Você que já tinha mais experiência e eu, no final tinha a minha visão de roteiro, mesmo não tendo experiência, então aí sim a gente fala de uma identidade de cultura, né? Porque dentro da sua experiência de roteiro, muitas vezes você tinha que encaixar o jeito que era daqui e fazer acontecer. Então por isso que eu acho que é um pouco em termos, né? Mas assim, por exemplo, você acabou abrindo uma caixa de perguntas para os seus alunos e também a gente andou pesquisando na internet, com IA, tudo, alguns assuntos que seriam talvez interessantes a gente abordar. Me conta um pouco como foi assim o seu encontro, olha que filosófico, o seu encontro com o seu estilo. Esse é um dos pontos que já falar que eu acho legal de pensar. Eu falei até puxando do estúdio, porque tem uma coisa, né? Será que a gente tem um estilo que vai surgindo, acontece, é meio inato, ou será que a gente constrói um estilo, né? Algumas vezes o pessoal tem muito essa coisa, qual foi o meu estilo? Eu não sei qual que é o meu estilo, eu não sei se eu fui um estilo, porque eu acho que muitas vezes a pessoa ela acha que tem que surgir algo totalmente do âmago dela, de dentro, e sai, e é isso, ela não controla, né? E eu acho que algumas vezes isso acontece mesmo. Eu acho que são os dois pontos, na verdade. Muitas vezes você tem que aceitar uma forma que você faz isso melhor, que ele flui bem pra você, que você gosta, né? Eu gosto de desenhar desse jeito, eu gosto de fazer. Mas tem coisas que também você fala assim, mas eu queria que também fazer um estilo mais, sei lá, no 2D, assim, eu não queria fazer sombra recortada, quero fazer com uma sombra com um degradê, tudo, e aí como que eu faço, né? E aí algumas vezes você vai ter que ralar um pouco pra conseguir construir isso, né? Cara, você sabe que você falou isso aí, eu tô
viajando aqui em duas situações, que eu achei até não tinha parado para pensar nisso. Mas talvez a própria situação de a gente pensar, por exemplo, dentro do seu universo, que são quadrinhos, e ter uma narrativa, a construção de um estilo para esse meio, e também como uma arte autoral, por exemplo, algum artista plástico que pinta telas. Cara, talvez seja bem diferente, né? Porque, assim, a gente também tem que, algum momento, quando você começa a construir uma carreira, você tem que também otimizar certas coisas e criar uns métodos. Então, o próprio estilo, por exemplo, de um artista plástico, vamos supor, um pintor que pinta telas, é bem diferente talvez do quadrinista, porque você tem que otimizar pensando em uma linha de produção que seja eficiente. Cara, isso é talvez um assunto. Eu não tinha pensado nisso, que o próprio estilo pode acabar no final ele se acomodando e sendo lapidado para atender a necessidade, né? Ó, até no outro vídeo a gente já fala de criação de personagens, daquela coisa, né, que o Akira Toriyama resolveu usar uma nuvem pro Goku para não ter que ficar desenhando veículo, né? Então meio que isso, a técnica do quadrinho, eu tenho que desenhar toda hora o veículo, então vou fazer uma nuvenzinha. Foi um pouco isso, né? A pessoa fala, pô, eu tenho essa coisa técnica, então eu vou usar essa daqui. Até no outro vídeo, o anterior a esse, a gente pegou e você tocou nesse assunto de que alguns momentos você começa, conforme vai caminhando e criando casca no mercado, você algumas coisas entende que você não precisa de tanta coisa, às vezes precisa simplificar para o negócio funcionar, né, tal. Isso eu achei interessante. Outra coisa que eu ia puxar aqui, você falando isso, a gente puxar pela MSP, Estúdio Maurício de Souza Produções. Porque agora eu tô lembrando assim, eu era um consumidor muito forte de como nossa geração era, né? Eu acho que eu ainda acabei vivenciando boa parte em visitas constantes no de uma vivência ainda mais profunda, né? No negócio. E tanto de 2D, tanto de 2D quanto 3D, né? Mas outro dia eu peguei um gibi da minha filha e sei lá, eu tava vendo lá, acho que era de 2022, a gente tá em 2026, então 4 anos aí se passaram. E eu tava comparando o tipo de arte com da minha época. Ele já mudou muito também, apesar dele não ter tido uma evolução tão grande igual antigamente, que era um rostinho mais pontudo e tal. Mudou muito, né? Mas da minha época lá, final dos anos 90 para o início de 2000, assim, no máximo, eu também já vejo que mudou, tanto em degradê nas artes, quanto o formato mesmo, assim, até o jeito que é desenhado, assim. Então, talvez estilo a gente pensar ali que ele tem um alicerce, uma espinha dorsal, mas conforme vai passando o tempo, ele ainda vai sendo lapidado, vai mudando, sem a gente, às vezes até notar, né? Porque são vivências, né? E é o pouquinho que vai acumulando a cada ano, por exemplo, né? Você mudou um pouco nesse ano, outro ano mudou mais um pouco. Quando você tá fazendo, você não percebe. Aí você pega 10 anos atrás, e agora aí todo esse pouquinho que mudou ao longo de 10 anos fez uma diferença, né? Absurda. Ou seja, a gente falando, porque assim, uma coisa que eu acredito que aconteça muito com alunos de desenho ou de arte em si, a pressa de ter um estilo e criar um estilo. Então vamos dizer assim que ela, talvez assim na conversa que a gente está tendo agora, o que a gente sabe é que, ou pelo menos a gente percebeu numa conversa que talvez seja o consenso, é que o estilo no final nunca tem um fim, né? Agora, e quanto tempo isso aí pra se criar um estilo? O que você acha disso? Eu acho que não. O lance do tempo, acho que não tem como, né? Porque vai de cada um. Tem gente que algumas vezes desenvolve algo muito rápido porque ou já tava fazendo algo, ou ele não é isso, ele já tá muito determinado no estilo que ele quer. Mas algumas vezes você falou,
você vai fazendo ele do caminho, você cria algo e depois você descobre, fala, não, eu vou pra esse, né? Então, acaba que você muda totalmente a rota, e aí o que você fazia antes serviu, mas agora seu estilo é totalmente outro, e agora você vai ter que aprender outras coisas também, né? Então... Mas quais as dicas que você tem pra essa busca quem tá na busca desse estilo? Pô, essa criação é interessante, né? Eu gosto pra caramba disso, eu falo, né? Converso muito com meus alunos, essa coisa de estilo. E aí tem até uma coisa, né, que você falou, que é interessante pensar. Mais pra frente o nosso estilo vai acabar mudando, tudo. E aí, uma coisa que às vezes o pessoal me pergunta é, se eu posso ter mais de um estilo? Será que eu tenho que ter um estilo único? Né? E esse estilo fica a minha vida inteira. É esse que, assim, as pessoas me conheceram com esse traço ou com esse tipo de arte, e agora, pro resto da vida eu tenho que ficar com isso, né? Ou tem um ou mais estilo. Outra coisa que você falou, a comparação com artista plástico, eu acho interessante, dá pra pegar, por exemplo, o Picasso. O Picasso, ele teve vários estilos ao longo da vida. Mesmo depois do cubismo, ele mudou de novo depois do cubismo e começou a fazer uma coisa mais figurativa, umas pinturas mais ainda estilizadas, mas muito diferentes, e aquelas outras coisas super gráficas, né? Porque tem até aquele filme, o Mistério Picasso, que ele fica pintando, é diferente do cubismo, né? Então eu acho que o artista plástico é bom, que dá pra gente ver que você pode mudar o estilo ao longo do tempo, assim, mudar completamente. Eu acho que no quadrinho isso acontece muito pouco, de um artista mudar completamente o traço, mas, assim, quando o artista tá consolidado, ele fica mudando. Mas no começo da carreira dele, pra parte que ele faz o auge, a mudança é absurda, né? A gente vê, tipo, desde aqui, quando ele começa a publicar e quando ele começa a ficar muito bom, é muito diferente. Aí depois desse, pra ele mudar, a gente vê que é mais difícil. Eu acho que nem deve, né, no final. Porque, assim, também entendo que talvez ele tenha que experimentar ondas e surfar certas ondas justamente porque ele é um nome desconhecido ainda no mercado. Então ele precisa estar atuando para depois ele sentir, colocar o pé na água para ver se tá frio ali e começar a entender como bater a perna ali para nadar, para depois ele realmente firmar o estilo dele ali no mercado, né? Agora eu ia te perguntar outra coisa assim, que eu fiquei com a dúvida agora você falando. Quando a pessoa tá em busca do estilo dela, assim, e a gente sabe que é um desconforto muito grande pro artista, né? É doído. É melhor ele ir pelo gosto dele, buscar referências próximas, ou ele tomar uma certa distância, um respiro, pra ele não ficar tão influenciado e buscar o dele mesmo? Eu acho que isso aí entra até num questionamento que o pessoal fica com medo de copiar o estilo de alguém, né? Sim. E aí eu acho que isso também até luta com a pergunta de como poder desenvolver. Eu vejo assim que muita gente vai falar assim, você tem que buscar algo que vem de dentro. Mas quando a pessoa só busca o que vem de dentro sem pensar muito, ela tá buscando alguma coisa que ela já desenhou ou já consumiu, né? Sem ela perceber. Então, ela vai jogar esse lance. Aí, pra desenvolver a técnica, é legal a gente copiar outros artistas no começo. E aí, isso é um perigo, né? Porque algumas vezes a gente copia, tem uma galera que fica com um traço muito parecido. Mas sabe que engraçado? Que mesmo, uma coisa que eu falo pra galera, mesmo quando você tem um traço muito parecido com um artista, quando é o começo da sua carreira, isso não é ruim. Por quê? Porque quando ainda é desconhecido, né? Então, quando a pessoa vai lá, sei lá, tipo, né? Se eu desenhasse na época lá dos anos 90, se eu tivesse um traço no estilo do Jim Lee, era mais fácil de pegar para o cliente, as pessoas falam, esse cara tem um traço que já é aceito, porque parece com o dele. Então o pessoal acaba chamando, né? Pô, esse aqui eu sei que vai pro caminho certo. Então, começar com um estilo
né? Não se preocupar se você tá parecido muito com o artista, no começo eu acho que é tranquilo. A gente fica muito com medo, né? Putz, acho que tá muito parecido com fulano. E eu acho que no começo é muito normal, né? Você ter um traço, um estilo parecido das pessoas que você gosta. E aí uma das coisas que eu falo assim pro pessoal, pros alunos é, cara, você gosta desse artista? Muito massa. Usa ele como referência pra você entender as soluções gráficas que ele tem. Mas não pega só um, pega uns 3 no meio, porque aí você tem que misturar esses 3, porque quando você mistura esses 3, você começa a formar uma coisa sua. Porque você pegou a forma como o cara faz o nariz, o outro como faz mão, o outro como faz o movimento. Como você mistura uns 3, aí dá mais certo. Tem aquela frase, né, na parte acadêmica. Se você copiar o trabalho, é plágio. Se você copiar vários autores, é tese. Então, aí eu falo pra galera, faz isso. Se você pegar um só, vai ser plágio. Se você pegar vários, é Tarantino, né? Tipo, Tarantino faz isso. Sim. Eu conto uma experiência minha. Porque eu ia puxar um assunto aqui sobre, por exemplo, que a gente tá falando um assunto de arte, mas você tá acabando falando bastante da sua área, que é mais quadrinhos. Então já citou Jim Lee aí, ao mesmo tempo já citou o Picasso também. Mas, por exemplo, a importância, sei lá, para um quadrinista visitar museus. Ah, total. E aí, como que é isso pra você? Eu acho que os artistas, quando você explora outras mídias, né, e outras áreas, né, quando você enriquece muito. Eu gosto de buscar as minhas ideias de história em quadrinhos, eu acabo vendo outras mídias também. Básico, assim, você vai pegar um livro, né, pega um livro já é diferente, porque você tem que pensar numa cena que tá lá só descrita, você vai ter que resolver do seu jeito. Então isso já é muito interessante como exercício. Você falou, e no museu você vê, pega lá e estuda um pouco o cubismo. Aí a pessoa fala, como que eu vou usar o cubismo no meu quadrinho? Mas eu acho que dá. Tanto o meu aluno ele fez uma tira que ele mistura vários estilos de pintura, sabe? Cubismo, pop art, e vai passando. Então, um estudo da história da arte vale muito a pena, porque te enriquece, traz coisas que é muito diferente. Se você tá só no quadrinho, você vai ter as ideias sobre o quadrinho. Se você puxa de uma outra área e coloca, já é um diferencial. Tanto que o quadrinho tem uma influência muito forte, um estilo que é a linha clara da arte nouveau, né? Do Mucha. Cada um fala de... né? Tinha aquela arte toda bonita, que tem muito artista que seguiu esse estilo de desenho, né? E aí essa foi o lance pro cara criar, né? Vou puxar não só do quadrinho, vou pegar aqui o que eu posso estudar, tipo, de arte, de história da arte. Arte eu vou. Aí você fala, mas isso daqui é uma coisa, para ter outra. Aí o cara trouxe, e ficou mó bonito, né? E deu certo. Então, isso que você falou é fundamental, né? Eu tô fazendo as perguntas aqui conforme a nossa conversa vai indo, e é um debate, né? Então, assim, debate em termos, né? Uma conversa aqui que a gente tá pensando junto sobre o tema, e acho que o legal é que a gente não tocou nesse assunto em nenhum momento, então assim, a gente tá realmente o que sabe essa melhor, fala, né? E algumas coisas que eu também tenho pensado sobre isso aí, conforme você vai falando, porque às vezes, talvez pra gente achar, tem que assim, falar de estilo e procurar, não tem uma regra e não tem tem uma linha certa. A gente é muito, na verdade, é muito pelo contrário, né? Cada um tem o seu jeito e sua maneira de achar. Mas eu fiquei pensando se sair um pouco da bolha ali não é melhor arejar e ver outras alternativas do que ficar consumindo sempre a mesma coisa, né? Porque talvez olhando o pessoal produzindo e consumindo a mesma coisa acaba até emocionalmente falando assim, criando uma ansiedade, uma cobrança muito maior. E talvez olhar para fora vai dar um respiro. Cara, vai dar um olhar mais amplo da coisa, olhar distante ali e ver o que é, né? Ver o mundo lá fora. A mesma coisa que a gente
ficar só você morando, viver na rua que você cresceu, dentro, sei lá, do seu condomínio, aí você vai sair do bairro, vai para outra cidade, vai para outro país, aí você vai vendo que é muito maior do que você imagina, né? Do que aquela, fica limitado. Então, talvez seja justamente isso de experimentar outras alternativas. E tem duas coisas que até também puxar nesse assunto. Por exemplo, assim, no começo, quando tá procurando estilo, você tá testando de tudo. Então, uma coisa, geralmente esse teste dificilmente é uma arte limpa no começo, porque é um estudo, né? Então vai meio pra sketch. Então, primeiro de tudo, a importância do sketchbook. Velho. Putz. Caramba, mano. Eu acho que todo mundo que tá na parte criativa, né? Principalmente tipo, desenho e tal, você precisa estar com um sketchbook pra soltar as ideias. E hoje em dia, pra mim, eu fico pensando assim, né? É muito o seu estudo das coisas que podem dar errado, né? Na coisa, você tá lá no seu caderninho, tudo, você vai testando e vai soltando muita coisa, né? Eu, tipo, tava vendo uns cadernos meus antigos de sketch, e aí eu fui olhando, e eu vi uns testes de umas histórias lá. Eu falei, cara, que esse daqui era legal, sabe? Tipo, e você não lembra. Só que você tava explorando e algumas vezes você não sabe como... Você não se dá conta do que você tá fazendo ali, né? E algumas vezes você tem umas ideias de alguma coisa, depois você viu que você tinha trabalhado nisso no sketchbook, mas você não lembrava. E aí, então você já tinha meio que trabalhado certas coisas, e quando você pega, você não tá necessariamente com o sketchbook na hora, mas você riscou e ele ficou, né? A sensação é boa desse reencontro, assim, né? Tô falando de você resgatar, eu achar alguma coisa ali, você fala, nossa, olha isso aqui que eu tava fazendo, que eu tava passando naquele momento. Eu acho muito legal isso de esquecer algumas situações e voltar. Eu vou te dar até um exemplo. Tem um boneco aqui que um colecionador trouxe aqui. Isso aqui é até eu quero fazer um conteúdo disso aqui. Até falei com ele, com o Chavo, chama Chavo Retro, o cara, o canal dele é Chavo. Ele chama tipo do Chaves assim, Chavo de 8. Então, não sei. Porque eu não era muito fã de Chaves. Isso é uma coisa que o pessoal também. Mas você sabe que você conversa comigo, você fala, você curtia, você fala várias coisas, eu não curtia, né? Mas ele veio com esse boneco aqui. Esse que é esse aqui? Cara, então. E você sabe que eu não lembrava dele. Esse é o que o pessoal tinha colocado na internet lá? Tipo. Também. Nossa, tem, né? Então, eu não lembrava dele. Aí ele veio conhecer a gente aqui, meu pai veio com e eu. Parece um screw. Então, aí ele pegou e chegou com isso aqui e falou, você lembra? Wes, vai pra isso pra você. Você lembra disso aqui? Tá meu nome aqui embaixo. Então. E aí ele pegou e falou, cara, eu não lembrava até você trazer. Caramba. E veio toda a história junto, assim. Ele desbloqueou. Então, assim, e é muito interessante, né? Porque olha um boneco tão simples, cara. Você não sabe o quanto de colecionador que vem atrás de mim perguntando desse boneco. Sério. E você nunca viu, ninguém nunca viu, assim. E ele no colecionismo, cara, ele é até conhecido, porque muita gente me chama no Instagram pra perguntar dele. E tanto que eu vou pegar e vou fazer um conteúdo dele aqui. Esse foi mais... Qual que é esse? Qual que é esse personagem? Sabe o que foi? É o seguinte, pra você saber, você vai ter que ver o conteúdo que eu vou dar depois. Aí... Boa, beleza, já fica aqui a colgagem, curiosidade. Então, mas isso foi pra falar desse resgate. Então eu tava falando assim, que o sketchbook, você tem essa coisa de uma arte muito suja porque você tá testando. Talvez um método bom de pegar e experimentar, talvez não seja a gente, não tem aquela coisa assim que fala pra desconstruir, você primeiro precisa saber a construção. Então não dá pra você sair desenhando se você não sabe o básico. Não quer dizer
que você vai usar todas as coisas acadêmicas para fazer. Sim. Mas é bom você saber para você desconstruir depois. E você escolher se você quer usar ou não. Isso. Aí talvez o estilo também... Tava pensando que isso não é um meio legal de testar. É pegar assim, fazer uma arte, depois ir eliminando, chegando no minimalismo para ver qual que é a base, a estrutura... Olha aí, base de tudo para depois você trabalhar ela e depois acrescentar. Então talvez seja um tiro de ir lá para uma coisa bem trabalhada para depois você enxugar e ver qual que é o essencial da sua arte para depois você começar a deixar ele no meio termo do que você é. Isso é uma operação minha. Não, sabe que eu nem fumo, hein? O que é legal, você falou que assim, eu tenho feito uns exercícios lá pra galera, meus alunos, pra eles criarem estilo. E eu tava fazendo uma metodologia, né? Deles, assim, que era uma coisa que era rápida e eles conseguem desenvolver o lance. E aí, no que você falou disso, me lembrou eu fazendo vários tipos de experimentações e testando várias coisas, né? E que isso também influenciou pra caramba, porque aí entra até no que você falou de ir em museu, procurar outras coisas, né? A experimentação de várias técnicas e de várias outras ferramentas, materiais, pode influenciar, e pode não, influencia muito, né? Só que é uma coisa muito mais comprida, é um estilo muito mais longo que você precisa e que muitas das coisas certeza que você não vai utilizar. E aí muita gente pode pensar que foi perda de tempo, porque ele não tem resultado rápido, né? Assim, eu comecei a treinar gravura, estilo gravura e putz, aqui mudou meu trabalho. Algumas vezes o cara vai aprender estilo e não vai... Ele vai ficar, nossa, detestei, você trava. Não, e sabe o que você tá falando aí? Eu tô lembrando de outra coisa assim, porque eu tava falando em cima dos meus pensamentos, mas eu comecei a lembrar que eu já vivenciei isso de outra maneira e acho que um monte de gente. Porque assim, eu cheguei a fazer um semestre de artes plásticas na Belas Artes. Olha só. E só que não só lá, também a gente fala em Sesc e Centro Cultural aqui em São Paulo, que é a Modelo Vivo. Sim. Por exemplo, assim, eu lembro que nas primeiras aulas de Modelo Vivo, todo mundo chegou logo de cara na aula, assim, viu a pessoa pelada e falou, nossa, eu lembro do pessoal desesperado. E depois ele vira natural, certo? Depois ninguém tá nem aí que a pessoa tá pelada ali. Outra coisa, eu lembro que no começo, começava com a pose de, 5 minutos. E você tinha todo aquele tempo para desenhar. Conforme as aulas vão passando, assim, no decorrer do semestre, vai diminuindo o tempo. Em alguns momentos até faz longo, e na mesma aula ela vai fazendo outras coisas, muda a pose e vai para outro tempo. Eu lembro que no começo... E no começo todo mundo reclamava, não deu tempo, não acabei. Então eu já começo a ficar esperto de pegar e ter que fazer mais rápido. E às vezes tem algumas pessoas que conseguem estilizar e fazer, aí consegue até soltar um lado muito mais artístico, porque tem um pouco tempo, ele tem que representar de uma maneira simplista, dentro do tempo, o que ele estava vendo ali na hora. Talvez seja justamente um paralelo com o tipo de coisa que eu falei agora há poucos minutos atrás. Seja justamente uma maneira de você procurar a essência do seu estilo. Olha só que foda. Que bonito. Pra mim tem. Então, a essência do... Acha a essência do seu estilo. Com aquilo é só que o Aziz. Sabe que no que você puxa algumas vezes umas perguntas, eu tô evitando de falar depende. Porque nessa parte da criação, eu acho que é muito isso, né? De estilo. Faz desse. Mas talvez depende seja a melhor palavra pra definir. Porque não tem nada certo. Não. E outra coisa que eu ia puxar assim, por exemplo, lá no Nova York, lá no Metropolitan Museum. Cara, você entra lá, é muito grande, tem vários estilos. E lá era um museu, é mais para falar sobre variedade, esse assunto que eu tô puxando.
que tinha momentos que passava batida em umas partes que não agradava, não conversava comigo, e outras partes que ficava, sei lá, 40 minutos pra dar um espacinho, sei lá, de 10 metros. 20 metros. E o outro lá, sei lá, em 1 minuto você dava 40, 3 50. salas. Então, eu acho que um ambiente, talvez, que tenha essa diversidade já também ajuda a você achar o que conversa com você. Por exemplo, o Fumigo lá ajuda. Fala. Na época que eu fui, por exemplo, eu descobri ali que uma arte que me chamava muita atenção era dos aborígenes da Oceania. O que é aleatório. Então eu olhava ali tal tudo e fui indo, e quando foi nessa parte assim eu achei incrível. Ao mesmo tempo que tinha uma coisa muito mais clássica, só que quando eu tava na faculdade, eu fui na Pinacoteca, por causa da faculdade, eu pirei em uma tela específica, um quadro lá do Almeida Júnior. Que era uma coisa muito técnica, olha ali com textura. Então, olha como assim, as fases e algumas vezes até, às vezes não é nem o estilo, é como o artista representou dentro do estilo dele que chama atenção, né? E fala aí, o que é que você ia falar? Nota, agora, é que você falou agora isso, me fez pensar em outra coisa. Então fala e depois você resgata. Era sua, vai no flow. Vai na tua, você. Se você lembrar, você falou. Se não lembrar, já vai nascer, né? Porque você falou da arte, né, de aborígenes, você gostou muito, chamou, e aí já conversou total com o lance de você pensar o desenho ou o seu estilo, e aí você não foi nem atrás dos ismos, né, do romantismo, expressionismo e tal. Pô, foi uma arte de uma cultura muito mais antiga, muito de povos originários, que você vai pensar e vai colocar, que lembra também, até o que você fala do Picasso, que uma das referências dele era a arte africana dos povos também mais originários lá. Então, o cara tava fazendo, o Picasso olhou, pô, isso aqui é muito interessante, o que eu posso fazer dentro do que eu já faço de renascimento, né? Aí você pegou a arte de cultura também, né, dos aborígenes lá, seria, isso é interessante, sai muito, né, de você falar, deixa eu assistir um filme aqui, sabe? Deixa eu procurar aqui na internet um ilustrador tal, nesse estilo. Cara, você sabe que uma totalmente diferente. Talvez até essa própria experiência de pesquisar, a gente tem se dado mal, talvez, nessa tanta praticidade de ter uma coisa tão acessível. Porque, por exemplo, fui lá, talvez seja tenha sido 2012, por aí, né, quando foi nesse museu. E pesquisar depois, ele demandava muita energia, tempo, pesquisa mesmo tática, assim, de você procurar tanto em livro, quanto em internet, quanto em biblioteca, e ter que garimpar isso, abria mais referências de outras coisas que você não estava procurando. Isso. Mas acabava assim, era o momento de descoberta. Por exemplo, hoje, quando a gente vai pesquisar de uma maneira tão fácil, ele já entrega muito fácil ali. Nossa. Então talvez isso não seja uma coisa que seja um obstáculo muito grande, um empecilho pra gente chegar mais próximo do que a gente gostaria. É muito interessante, porque eu tava falando lá com os alunos, né, dessa coisa de pesquisar, assim, ó, o pessoal fala, e se pesquisar com IA, tudo? Eu falo, é uma boa, dá pra vocês usarem bastante esse tipo de pesquisa, mas vocês têm que tomar cuidado. Do que ficar preguiçoso, deve fazer, não é de pegar, né? Tô falando na pesquisa. Algumas vezes a IA, ela vai te dar aquilo que ele escolheu, e ele viu o banco de dados todo dele, absurdo, e colocou isso. Só que você não viu todas essas outras coisas do banco de dados, que se você estivesse fazendo essa pesquisa, você estaria se dando conta de ver todos aqueles que você não gostou ou que não te atraiu. Não que sejam ruins, simplesmente não, mas passou por você olhou. Você tá olhando lá os livros, as imagens, tá olhando a exposição, você tá vendo todas essas coisas que você não vai usar, mas ficou com o seu repertório. Quando você pega uma pesquisa, um negócio muito rápido e dá isso, eu concordo, acontece muito, né? Você tirou
puta outra gama que você deveria ter visto. Ah, mas eu não uso isso. Eu sei, mas ela vai ficar pra você. Em algum outro momento você fala, putz, uma vez eu tava pesquisando sobre arte aborígene, e aí eu vi também que tinha uns artistas de rua lá da Austrália que faziam isso daqui. Também numa coisa, sabe? Você não usou na hora, mas você sabe que fez e ficou. Que se pegasse um negócio muito fácil, você não tinha se deparado. Eu tava ouvindo os podcasts e o pessoal falando justamente disso, da conveniência, quanto que parece que é bom, mas ele é ruim, né? Porque assim, o ser humano, assim, nós, como a gente funciona, a gente quer salvar energia. Então a gente quer as praticidades e normal isso aí. E esse acesso tão fácil acaba deixando o momento da experiência muito limitada pra gente realmente vivenciar outras situações que podem influenciar em outras coisas sensoriais, experiências, porque a gente está cada vez mais sendo atendido com uma eficácia muito grande, vamos dizer assim. Então acho que isso é uma coisa que é para se pensar. Eu, por exemplo, eu faço muito isso mas acho que é também até por causa do lado criativo. Uma coisa que eu sempre falei é o seguinte: a criatividade não nasce na abundância, ela nasce na escassez. Então assim, toda vez que tem muita abundância, você não procura recursos e alternativas criativas porque você está sendo atendido. Quando você corta, você tem uma limitação. Uma limitação, você tem que se virar. E é esse brasileiro, é por isso que o brasileiro se dá tão bem fora. Isso, porque a gente vive na limitação. Então, acho que isso é um ponto legal da gente pegar. Se a gente puxar isso tanto da criatividade quanto da situação da política cultural do Brasil, que a gente vive numa coisa muito mais escassa, e também fazendo um paralelo com a própria pose do modelo vivo, que tem uma abundância de tempo, depois da escassez te deixa mais criativo. Então, seria que uma alternativa é sempre pegar e trabalhar na escassez para encontrar o seu estilo? Por exemplo, sei lá, começa vai no filme, fica pelado e vai ficar cada vez mais como veio ao mundo, sem as vivências todas, tudo, e começar do zero. Porque também, olha só, que aí eu viajando total. A criança geralmente tem umas soluções e uma criatividade muito maior porque ela não foi tão contaminada ainda. Não foi colocando assim, não faça isso, né? Tanto memória e armazenamento ali de regras, né? Como tudo deve ser, simplesmente ela vai lá e faz, né? Olha, ao mesmo tempo que ela, como ela tem um lance da limitação, por quê? Porque ela ainda não viu trocentos outros tipos, então ela tá meio crua, né? De estilo. Ainda não. Você já foi lá, por exemplo, só de você ter ido lá no Met, né? O Metropolitan, você já teve acesso a muitas referências, né? A criança tá lá, ainda não passou por tanta experiência, não tem, então ela tá mais limitada, mas dentro dessa limitação ela vai e explora, né? Tem uma coisa que eu ia falar, por exemplo, quando a gente se encontra aqui, hoje mesmo a gente foi almoçar no Sesc. E sempre tem a parte da biblioteca. Cara, eu acho o acervo, geralmente, da biblioteca do Sesc muito rico, porque ele tem alguns livros lá que estão à venda e você pode sentar e ver ali. E tem muita coisa realmente cultural ali de pegar, tanto... Por exemplo, uma coisa que o pessoal, não sei se tem tanto costume de fazer, mas livro de arte inclui fotografia. E cara, às vezes você pegar um livro de algum fotógrafo também é uma experiência muito legal, porque é uma viagem ali na palma da mão, né? Então isso também talvez seja uma maneira de pegar e a gente facilitar esse encontro com um estilo próprio, né?
isso da fotografia é muito foda, porque o lance, tem um pensamento que parece meio fácil de fazer, que o cara só dá um clique. Mas você dá uma câmera, ou fica a câmera é boa, mas é o olhar dessa pessoa que ela tá gerando, né, no mesmo lugar, mesma coisa, sério. E aí quando você vai, sei lá, pro desenho, você vê um tipo de visão da fotografia que não é a forma como geralmente a gente pensa no desenho. E isso vai trazer muito, né? Olha, esse papo de estilo tem muita coisa mesmo, né? Não tem, porque, sabe, ó... Vai ser um dos pontos centrais quando você tá fazendo, né? Vai no artista. Bom, mas a gente vai saber também pelo feedback que você vai pedir pros alunos também ali, do seu curso. Aliás, entre lá no perfil do Aqui e veja o curso dele lá. Ele já é famoso, ele já apareceu no seu Instagram. Já comentei. Sabe uma coisa que outra storyman gosta de storyman, né? Sempre vê, você vê que eu invento bem as histórias, né? Você é tipo Jesus, né? Tem as analogias, né? Sermão da montanha. Tem as histórias. Antes de... Parábolas. Parábolas. Exato. Antes da minha filha nascer, eu tinha feito uma viagem pra Paraty. E lá, assim, vamos lá, vou puxar tudo ali. A experiência de uma viagem é muito bom porque você tá aberto a conhecer toda a cultura ali do local. E lá em Paraty, talvez por essa, sei lá, da emoção que tava no momento ali, em algum momento eu fui uma livraria lá, passei lá. E eu achei um livro de um fotógrafo que fez um livro lá dedicado a Minas. Ou seja, eu tava lá em Paraty, no Rio, vendo uma coisa, algum registro cultural de Minas. E eu comprei esse livro lá e tal. Cara, olha que é muito louco como abrir experiências diversas, assim, sem colocar barreiras, te leva para outro lugar. Porque o livro eu achei interessantíssimo. Tanto a cultura mineira, acho que eu também comprei um do Nordeste. E cara, como me influenciou naquele período ali, em várias maneiras de olhar a arte e as coisas, situações, até as pessoas de um amor diferente. Na hora, né? Então, como não deixar tudo engessado, né? Foi por isso que tem meu nível de fotografia, você vê, isso que eu tava até retomando. Eu tava lá no Rio, fui pra Paraty, de lá, dentro do livro, eu viajei pra Minas, pra conhecer Minas Gerais. Ali. Sabe que agora o pessoal vai ver o vídeo, aí eles vão talvez pensar, mas peraí, tava falando que era bom o lance da alimentação, aí vai ter um monte de coisa expandindo, né? Isso eu acho interessante, porque é uma contradição a criação. Algumas vezes realmente, pô, vai ter uns coisas aqui que tinha limitação de recurso, talvez, simplesmente, por que o cara fez essas cores? É porque só tinha essas cores. Vai ter, algumas vezes o lance também como que ele chegou de só utilizar essas cores? Talvez ele, numa viagem que ele fez, tudo, ele aprendeu, ele viu uma coisa que, nossa, o pessoal usava só isso. Então, nesse momento de limitação, ele sempre olhou de algo que tinha expandido. Né? Cara, é uma contradição, não é que uma contradição, mas aqui a criação do estilo é caótica, né? Acho que é isso que é. Então, e eu acho que às vezes tem coisas que são a base da força. Por exemplo, assim, você tem um estojo de tinta e alguns você vacilou, não fechou direito. Aí você vai usar ali. E se você for um artista inquieto ali, que você tá no seu momento criativo, você vai olhar e falar, puta, essas tintas não vou rolar, mas eu vou fazer um negócio, eu vou ter que me virar com as outras. Pessoa que eu falando, e a criatividade nasce, porque você tá com uma escassez ali, você tem que se virar. E a gente vê umas artes assim, às vezes, que faz, por exemplo, uma paleta de cores que seria improvável, só que a representação e atendeu a comunicação. Porque eu falo o seguinte, tanto... a comunicação é assim, né? Às vezes você não precisa falar da melhor maneira, igual eu me falo. Às vezes você não precisa falar a língua do jeito certo, mas você tem uma mímica ali, no final o que importa é comunicar. Se a imagem tocou e vai tocar cada um de uma maneira diferente, inclusive, já foi bem sucedido. Entendeu?
Então, eu acho que isso é legal. Por exemplo, quando você tava falando, é tão contraditório, umas coisas que talvez eu acho que dessa parte de estilo e criatividade pra encontrar, e eu defendo muito a escassez. Defendo muito, porque aí você tem que se virar isso aí. Ao mesmo tempo da escassez é você dar oportunidades e ser flexível e abrir a visão para um todo e não para focar em alguma coisa que quer alcançar ou seguir alguém, se espelhar. Eu acho que é muito mais vivenciar situações diferentes, que às vezes é totalmente, não quer nem dizer com arte, às vezes é você ir comer num boteco, num restaurante legal, em outro lugar, do que você só achar que tem que ser livro, internet, e grafite e tinta. Entendeu? Então, e eu defendo muito isso, sabe? Sabe um lance que aí de um exemplo de escassez que ajudou na criatividade, que aí o pessoal também não achar que, então eu tenho que passar dificuldade pra fazer, não é isso, né? Não é tipo, então eu tenho que estar me fudendo, não é. Não sei se você manja lá do filme do De Volta pro Futuro, que o lance que eles iam resolver no primeiro, do DeLorean conseguir a energia, porque precisava de uma fusão nuclear, né? No começo, eu tenho plutônio, isso, você. No roteiro original, eles iriam sair da cidade e ir até uma usina nuclear, porque aí, como o Dr. Brown, ele era do Projeto Manhattan, ele ia ter os contatos, ia conseguir blá 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 blá. Só que ia custar, tipo, uns milhões a mais, por causa que é outra locação, blá blá blá, e fala, não dá. Vocês vão ter que resolver o roteiro de outro jeito. Aí você fala, e se a gente fizesse o relógio, um raio e ficar tudo na cidade mesmo, porque a gente vai ficar com essa mesma locação. Mas beleza. E na opinião de várias pessoas, a minha também, é que essa é a solução do relógio de eles não terem que ir para uma usina nuclear e sim resolver dentro da cidade, a história ficou muito mais amarrada. Porque tudo é muito amaladinho nesse filme. E você vê que isso aconteceu por causa da escassez, porque vai sair muito mais caro. A gente não vai ter esses milhões pra tacar faz aqui, tem que usar aqui. Eu não conhecia essa história, mas você falando, eu tô lembrando das cenas, e acho que a própria filmagem dá pra ver que a cidade, a cenografia ali, ela era bem pequena, né? E não era cortando, e dava pra ver, eu tô falando assim, e não é escondido isso, dava pra ver que era limitado, né? Era bem pequeno o mundinho, principalmente na parte dessa cena que você tá falando do final ali da igreja ali, dos relógios. A gente consegue, só na minha lembrança que eu lembro que era realmente, eu não tinha associado isso, você contando a história, ele realmente era um cenário pequeno. Muito louco, né? E a história pra mim, eu sabendo disso, se ele tivesse saído da cidade pra ir, perdia muita força. O que deixou e fechou, cara, ficou perfeito. Pra mim é um dos roteiros mais perfeitos que tem, assim. Em termos de história, cinema. E de criatividade, né? Muito, cara. E foi isso. Não dá pra sair desse. Então eu acho muito legal. Algumas vezes você fala assim, eu vou fazer o trabalho, esse aqui. O pessoal falando, a gente digital, tudo. Mas e se você fizer só com caneta, papel mesmo? Porque eu tava dando uma aula segunda-feira, eu tava fazendo lá, pessoal online, então eu tava fazendo no digital. Aí eu falei, isso aqui e tal, o pessoal tem aqui. Aí, um aluno falou, mas e se não tiver a mesa digital? Como que faz? Aí eu falei, aí você pega o papel, o lápis e desenha, cara. Eu falei, antes de computador, o quadrinho já era feito. Sim. E era feito com lápis, papel, caneta. Então, cara, a gente hoje eu tô dando aula aqui, porque é mais fácil de eu mandar o lance pra lá. Mas, cara, se você não tem o digital, não é um impeditivo pra você fazer quadrinho. Sim. Você vai lá, vai desenhar do papel e vai tirar foto. Pronto. Sabe, algumas vezes a gente fica tanto, eu preciso ter tudo. Aí a gente esquece do mais básico. Não, pega uma folha e tá certo. Às vezes é o básico bem feito, né? Às vezes não, a boa parte das vezes é um básico bem feito. Não, porque aí o pessoal tá falando, aí então eu vou ter que comprar uma mesa display igual a sua e tal. Eu falei, não precisa, cara.
Poxa, eu comecei fazendo quadrinho, falei, tem quadrinho meu que eu fiz no lápis e no papel só, cara. Ah, mas eu não tinha mesmo? Não, eu já tinha, mas eu quis fazer no lápis e papel, porque eu gosto também. Então eu fiz. Então, como a gente fala, eu preciso disso, eu preciso de tudo, né? Ah, eu preciso saber mexer no Photoshop, preciso ter uma mesa digital, preciso ter um computador, eu preciso ter a caneta X, eu preciso ter o pincel, a mesa de desenho. Cara, calma, né? Mas às vezes, papel e lápis já dá pra você fazer um puta trabalho. Sim. Então, né? Se segura, jovem. Akira, vamos encerrando? Vamos. Ó, na verdade já perguntaram se encerrar aqui. Ó, porque o pessoal falou, eles falou um monte. Ficou bem conceitual essa conversa. O pessoal fala que se tiver que resumir, é bom que não tem nada gravado. Mas quero saber de você, se você acha que você tem um estilo evidente no seu trabalho de escultura, e se você acha que tem um estilo assim e tal, você acha que ele vem de quais referências? O que você acha que tipo, te influenciou pro estilo que você tem feito hoje? Tá. Mas essa é bem fácil. É uma resposta fácil pra mim isso. Porque assim, por exemplo, eu acho que até já comentei com você, a Kemi, que é a Isabela mais nova, minha irmã mais nova e a Kemi. A Kemi, ela vivenciou a infância comigo, porque a Isabela nasceu já era começando na vida adulta, era 18 anos. Então, a Kemi é uma pessoa que ela sabia olhar o brinquedo, ela sabia se tinha passado na minha mão ou era o do meu pai. Se dá uma pra caramba. Ela sabe. Se ela foi você, ela sabe. Ela sabe muito assim. É a pessoa que existe na face da Terra que mais sabe isso assim, entendeu? Além de cada um, eu e meu pai, ela é a pessoa que sabe. Nenhuma pessoa, outra pessoa vai ter esse tato assim, capaz igual ela, não. Ela, por exemplo, uma vez eu tava num domingo de manhã, eu fui na Moca com gêmeos e a gente grafitou lá no viaduto. E é caminho pra casa dela. E eu não falei nada pra ela, não postei nada. Um dia ela pegou e falou, olha, eu vi um desenho, você desenhou lá na Moca? Não, e eu nem sou grafiteiro. Aí ela pegou essa e falou, eu falei assim, ó, eu vi seu desenho. Na hora que eu olhei ali, eu sabia que era seu. Caramba, né? E muito louco, porque dentro desse... E assim, você não é o cara que fica fazendo arte na rua, então não era uma coisa assim, tu fala assim, o Wesley deve ter passado aqui que ele sempre gosta de fazer. Não é, né? Não, não era nada, não era nenhum personagem, não era nada, assim. Eu peguei de ser uma mulher, inclusive de uma maneira, talvez até meio modelo vivo, assim, porque foi muito rápido. Foi de última hora, assim, eu tava pintando lá, tal, eu falei, deixa eu fazer aqui. Eles tava terminando, eu fui lá e fiz rapidinho. Então, ele tinha mais um jeito de esboço do que de uma arte. Não fiquei lá, falei assim, lapidando ali, fazendo renda. Não, foi uma coisa rápida. Então ela identificou até por poucos traços, né? Então assim, então a gente já pode dizer aí que tem um estilo, já que ela sabe. Agora, o que eu consumia, o que sempre me tocou, foi muito misturado, veio da minha infância. Então, por exemplo, assim, eu tive um acesso muito forte por causa do meu pai, de uma cultura japonesa, mas japonesa, assim, porque alguns momentos tinha algum livro, alguma revista, nunca foi a família daqueles japoneses que talvez seja a sua, que tinha um monte de coisa, era muito pouco, mas tinha. E por exemplo, o próprio anime, o Akira, eu fui ter contato logo que 2 anos depois que lançou, porque naquela época era VHS e demorava pra chegar. Porque meu pai tinha um estúdio na época que tinha 2 funcionários japoneses e meu pai tava fazendo, eles estavam começando um stop motion, uma animação. Então, eu vi, chamava, acho que era Floresta Encantada, um negócio assim. Então, até algumas fotos que eu preciso procurar. Até pouco tempo atrás eu tinha escultura ainda, que eles fizeram as esculturas dos personagens
usar de referência para fazer uma escala maior. E acabou desmanchando, porque o material é muito antigo. Mas eu tinha até foto, pouco, sei lá, acho que uns 10 anos atrás já, se eu bobear, ele desmanchou. Então eu tinha essa vivência disso, eu consumia muito coisa então também de robô, dinossauro e como eu sou do Cambuci, eu frequentava muito sábado de manhã assim, eu passei minha infância na rua, nunca foi em condomínio, nada, era na rua mesmo, então Desde o estilo que eu fui também, só na rua, né? Então 7 horas da manhã já tinha gente na rua, ia brincar, jogar bola, moleque nadando literalmente na água da sarjeta, só que enchia a rua, então era bem desse jeito. O meu era na Garaquirã, né? Na represa. Na represa. Era um pouquinho melhor. E aí, então de manhã a gente ia muito pra galeria do rock. Ah, que da hora. Então a gente ia lá, às vezes só pra olhar alguma coisa assim, eu voltava a pé. E também nesse caminho, o Cambuci também foi o berço, foi um dos, vamos dizer assim, foi um dos lugares que originou no Brasil, assim, foi o começo do hip hop. Então tinha muita gente na rua dançando breakdance, era break, tinha rap, mas era muito break, assim, breakdance. Então tinha muito festinha, bailinho de casa, assim, sabe? Tinha isso, vai ter um festinha, sabe? Na casa de alguém, era um bailinho. Então, tipo, teve muito isso. E eu vejo que essa parte de cultura street ali, isso é muito presente no meu estilo e no meu gosto. Então, por mais que eu curtia muito rock, muito assim, hoje, por exemplo, eu faço eu sou mais rock. Ouço rock, mas só o bando aqui, né? Pelo menos é esse. Mas o funk na época, o funk na época do Furacão 2000 eu achava legal. Essa agora não. E aí que você tem que ouvir. Eu não gosto, não é muito a minha praia. Mas isso então na minha arte assim é uma coisa que eu gosto muito dessa cultura street. Legal, né? É muito assim. Então algumas coisas que eu tenho. Que você faz às vezes pra batalha da 16 lá. Isso, porque eu me identifico. Não é? Eu falei, é uma coisa que eu acho legal. Não é um trabalho que você faz, assim, tipo, visando lucro nem nada. Até porque é uma matéria pequena, não ganho dinheiro com isso. Apesar de que tem o Guilherme lá. Mas não bem isso que vocês podem pedir e vai sair de graça as suas coisas. Mas é uma coisa muito mais de identificação e de ligação, assim, entendeu? Então acho que... Legal que, olha só, as orientações de referência que eu perguntei, no fim, eu achei isso muito legal, que muitas vezes a gente vê que só um cara fala, o meu é esse artista, esse artista, né? E você não falou, esse artista falou muito mais uma parte cultural, uma cena, do que um artista ou alguns artistas, né? Eu gosto do Hayao Miyazaki, isso me influenciou, eu gosto dessa pessoa, desse outro artista, do Rembrandt, do Monet. Não, tipo, muito mais um movimento cultural que você viveu, muita experiência da sua vida, do que mais coisas que você ficou, tipo, parado só, estudando, que também é válido pra caramba, é o que tem que fazer também, lógico. Então, mas agora pra dizer, vivência é o lance, né? Isso é uma parada, tipo, sair pra viver. Isso. E a própria, cada cena dessas, ela tem várias vertentes no final ali. Você pode chegar, por exemplo, na época tinha muito como se fosse umas gangues nos grupos de dança. E grupo de bairro de dança. Então, por exemplo, assim, era muito diferente um do outro. Eu ficava numa parte onde o pessoal andava muito skate. Então tinha rivalidade com outra galera que andava de patins. Que aí não dava, os caras não bicavam. E aí tinha uma outra galera. Aí, tipo, era todos esses grupos de bairro, né? Cada bairro tinha seus grupos, né? Então é muito, pra mim foi isso assim, você falou, são cenas, não tem, lógico que tem um artista ou outro que eu curto ali tal, mas é muito mais a cena, muito mais amplo. Isso no final deixa mais aberto pra
Pra vivenciar e até observar coisas diferentes dentro da mise-en-scène. Da hora. Acho que trouxe mais dúvidas quanto que respostas. Eu acho que esse vídeo tem que fazer outro depois sobre estilo de novo mais pra frente, porque tem muita coisa mesmo. Essa é uma conversa, né? Porque decidir mesmo vai... Já tira o cavalinho da chuva assim que... Se você estava pensando como que é, Dispostas. prontas, uma só, o único caminho, a única verdade, né? O único jeito de ser. Tem as técnicas, tem uma técnica que eu faço assim que é rápido, mas a gente ficar conversando, então uma coisa que eu fico pensando muito, cara, tipo, eu lembro que eu fiz isso, e aí eu preciso talvez passar essa experiência para meus alunos, que assim, que aparentemente não serve para nada, mas serve. Vamos, calma, filho. Eu tô 1 hora certinho. Mas vamos pra. Cadê seu celular? Tá aqui. Mais uma pergunta? Não. Eu quero que você faça. Abre aí a IA e pede 3 dicas curtas, rápidas, de como encontrar estilo. Só pra gente ver o que ela vai falar. Vamos ter 3 dicas para criar. Simples, curto e objetivo, ó. Encontrar, né? Para encontrar, criar ou encontrar, Tá bom, vai. seja Estilo artístico, né? de uma venda. Jardim foi. Artístico, estilo artístico. Seja simples e rápido. Pronto. Ó, o pior que veio. Mas estilo do que vai chegar? Nem da minha visão. Hein? Ó, eu coloquei, me dê 3 dicas para criar e encontrar seu próprio estilo. Então, Seja simples e rápido. Então, mas você não colocou que é de arte, né? Ah, não, mas já tá bom. Mas aqui, ó. Ele tá falando, olha só, ele falou, copie muito de muita gente. Aí, ó, quem copia vira imitador. Quem copia 10, 15 referências acaba misturando tudo de um jeito que só pode ser seu. Isso aí tá viciado em você. Tá, olha só. Copia é plágio. Ele falou, mas você falou o que eu disse, só que de outro jeito. O outro é repita até enjoar. Estilo não aparece na inspiração, aparece no acúmulo. Quanto mais você produz, mais o seu jeito natural de fazer as coisas vai aflorando. 3. Preste atenção no que as pessoas sempre comentam no seu trabalho. Geralmente os outros enxergam seu estilo antes de você. O que aparece nos seus feedbacks é uma pista do que já é seu. Então é isso aí. Chega que é logo mais que futebol. Pode julgar. Valeu. Aí, Sempre dá aquele estalo pra prosperar. Já falei isso no outro vídeo. o outro já comentou. E a gente também agora vamos falar que a gente vai jogar bola. E tem um perfil, como que é mesmo? Futebol arte no papel, não no campo. Procure os melhores quadrinistas jogadores de futebol do Brasil. E olha só que tem as pessoas vários cantos. Temos aqui, ó, lógico, de São Paulo, porque é a nossa sede, mas temos pessoal lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, temos pessoal do Internacional, do Grêmio, temos pessoal lá do Norte, Benente, do Pará, pessoal que torce pro Remo e joga lá pro Remo. Temos 2 torcedores do Remo, 2 ainda. ou seja, já é o dobro. Durante muito tempo foi o dobro de santistas. Depois entrou mais santistas. Aí, ó, esse vídeo vai cair. Falou, gente. Falou. Valeu.